Ok, pessoal, então agora a gente vai definir o que é um polígono, tá? E todos os conceitos em volta de polígono, né? Ângulos internos, ângulos externos, vértice, face, tá? Vamos ver tudo isso daí, todas essas definições, tá? Então, para começar, como que a gente pode definir polígonos, tá? Então, para definir polígonos, eu vou precisar de uma sequência de pontos, tá? Então, eu vou considerar A1, A2, até AN, tá? Eu tenho que ter pelo menos 3 pontos, então N maior ou igual a 3, tá? Pontos distintos, tá? Pontos distintos, tais que os segmentos A1, A2, A2, A3, até AN-1, AN, e aí fecha com AN, A1. Tem as seguintes propriedades. Então, satisfazem. Então, tem que satisfazer as seguintes propriedades. Vamos ver quais são elas. A primeira propriedade, a propriedade A, diz o seguinte, que nenhum par de segmentos se intersecciona a não ser nas extremidades. Não se intersecciona a não ser nas extremidades. Tá bom? Beleza. Então, não posso ter o cruzamento de 2 segmentos, tá? Beleza. O que mais que eles têm que satisfazer? Segunda condição B, né? Nenhum par de segmentos com extremidades comuns estão na mesma reta, tá? Eu não posso ter segmentos na mesma reta. Segmentos com extremidade. Não podemos ter segmentos com extremidade comum na mesma reta. Tá? Ou seja, o que significa isso? Vamos fazer um exemplo para 4 pontos. Um exemplo. Então, eu vou considerar aqui A1, A2, A3 e A4. Tá? Então, um polígono é quando eu pego 4 pontos aqui, né? E aí eu faço a ligação aqui entre eles. Então, esse aqui, por exemplo, é um exemplo de polígono. Tá? Então, isso aqui é um polígono. Então, um polígono é um conjunto aí, essa união de segmentos que satisfazem essas duas propriedades, tá? Isso que significa um polígono. Tá? Então, essa daqui é um polígono. Por quê? Porque eu tenho as duas condições. Nenhum segmento aqui se intercepta, a não ser nas extremidades, e os que têm mesmo extremidades não estão sobre uma mesma reta. Tá bom? Muito bem. Agora, por exemplo, eu poderia pensar aqui, sei lá, esta situação, né? E essa situação? A1, A2, A3 e A4. Essa situação não é polígono. Tá? Por que não é polígono? Porque eu tenho aqui, né, 2 segmentos aqui que estão sobre uma mesma reta, né? Aí eu não preciso considerar o A3, né? Tenho que tirar o A3 para se tornar um polígono, tá bom? Então, atenção aí, tá? A essas condições. Então, esse aqui é um polígono, este não é um polígono.
Muito bem. Os pontos A1, A2 até AN recebem o nome de vértices do polígono. Polígono, quando a gente escreve, como que a gente escreve então um polígono? Escreve polígono A1, A2, né, tudo em sequência aqui, AN. Tá? A gente escreve os pontos ali grudadinhos um no outro. Então, esse é o polígono. E fecha. Tá? Muito bem. Os segmentos, então, A1, A2, A2, A3, AN, A1. Então, todos esses segmentos aqui, eles são chamados de lados, né? São os lados do polígono, né? Muito bem. Pode ter alguma referência aí que chame de face também, né? São os lados do polígono. E se eu somo, né, a soma da medida de cada uma desses segmentos, o somatório dessas medidas é chamado de perímetro do polígono, né? Então, A1, A2, mais A2, A3, mais AN, A1, né? Então aqui sem o tracinho são as medidas, isso aqui é o perímetro do polígono. Esse é o perímetro do polígono. Beleza. E agora o que é um polígono convexo, né? Então a próxima definição. O polígono é dito convexo se nenhum par de pontos está em semiplanos opostos relativamente a cada reta que contém um dos seus lados, né? Então uma forma de dizer isso, né? Vamos ver essa propriedade através de exemplos, né? Então convexo é quando nenhum par de pontos está em semiplanos opostos, né? Então vamos lá. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui A1, A2, A3, A4 e A5. Por exemplo, esse polígono aqui, ele é convexo. Por quê? Porque se eu pego aqui, ó, essa reta aqui, todo mundo mora no mesmo semiplano. Todo mundo aqui em cima do polígono está no mesmo semiplano. Se eu traço essa reta aqui, que contém esse segmento A5, A4, todo mundo mora do mesmo lado, né? Aqui, se eu traço aqui, entre A4 e A3, todo mundo mora do mesmo lado. Mesma coisa que vale para a reta que passa por A2 e A3 e pela reta que passa pelo A1, A2. Então todo mundo mora do mesmo lado do semiplano, né, do mesmo lado da reta que contém aquele segmento. É um exemplo onde isso não acontece, né? Um polígono que não é convexo também com 5 pontos. Eu poderia fazer assim, ó, a bandeirinha. Esse é um exemplo que não é convexo, né? Eu tenho A1, A2, A3, A4 e A5. Vejam só, se eu pego aqui a reta que passa por A2 e A3, o que vai acontecer? Todo mundo mora do mesmo lado. Se eu pego a reta que passa por A4 e A3, todo mundo mora do mesmo lado. A reta que passa por A1 e A2, todo mundo mora do mesmo lado. Mas o que acontece quando a gente usa o A5 aqui, ó?
Se eu pego essa reta aqui, ó, tem gente desse lado e tem gente desse lado, então não é convexo. A mesma coisa acontece nessa reta aqui, ó. Então, se existir uma reta, né, um dos lados que eu trace a reta suporte daquele segmento, tem a gente dos dois lados, então ele não vai poder ser convexo. Então, para ele ser convexo, para todo lado tem que valer essa propriedade. Você passa a reta que contém aquele segmento, todo mundo está do mesmo lado daquela reta. Tá bom? Então essa aqui é a definição de convexo. Aí no texto é um pouco complexa essa ideia, mas a ideia na prática é isso. Você traça a reta que contém aquele segmento e todo mundo do polígono mora do mesmo lado daquela reta. Tá bom? Então, o que são os ângulos internos, né, ou ângulos de um polígono? Então, se eu tenho um polígono A1, A2, AN, né? Então, aqui eu fiz um desenho mais ou menos. A1, A2, A3, A4, A5, e assim por diante. AN-2, AN-1, AN, e aí depois volta no 1. Então, se eu tenho um polígono desse, quais são os ângulos internos? Os ângulos internos são exatamente esses ângulos aqui, ó. Formados aqui, ó. Ok? Esses são os ângulos internos do polígono, né? Ou seja, são os ângulos. Vou pegar aqui primeiro esse com relação a A1 aqui. Então é o ângulo AN, A1, A2, tá, o ângulo no A1. Depois eu tenho aqui o ângulo no AN, que vai precisar, vai ser A1, AN, AN-1. Esse é um outro ângulo. E aí os outros eu posso fazer uma relação, né? Vão ser da forma AI-1, AI, AI mais 1. Né? Com I variando aí de 1 até N-1. De 1 não, né? Senão vai dar 0 aqui, ó. De 2. De 2. Então aí para ir com a 2 aqui vai dar 1, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. O próximo e assim por diante. Então para ir de 1 até N. Então são esses os ângulos internos de um polígono. Tá? É assim que a gente chama. O ângulo suplementar de um ângulo interno, ele é chamado de ângulo externo, tá? Ângulo externo do polígono são ângulos externos do polígono, são os suplementares dos internos. Então é como se eu continuasse, né? Então se eu tenho aqui, ó, vou pegar aqui, eu tenho aqui o ponto A1, A2, A3, A4 e assim por diante. Continua aqui, tá? Peguei um pedacinho aqui, ó, dei um zoom aqui exatamente nesse trecho. Tá? Então o que é um ângulo externo? Né? Aqui eu tenho ângulos internos, ó. Esse aqui é um ângulo interno, esse aqui é um ângulo interno e por aí vai. Um ângulo externo com relação a esse daqui, o que eu faço? Eu prolongo, ó, eu tenho aqui o segmento A2, A3, eu prolongo esse segmento e aí então eu tomo esse ângulo. Esse aqui é externo. Entendeu? Ah, mas e se em vez de eu prolongar o segmento A2, A3, eu prolongar o segmento A1, A2, né? Então se eu prolongo o segmento A1, A2, eu vou ter isso aqui, então aí eu vou ter esse segmento aqui, ó, esse ângulo aqui, porque tem que ser suplementar, não pode ser esse daqui, porque esse é oposto pelo vértice, não é suplementar, então tem que ser esse, a soma dos dois tem que dar 180, tá? Então ou esse,
Mas veja que esses dois aqui que estão em azul são opostos pelo vértice. Então tanto faz eu pegar esse quanto pegar esse. Tem a mesma medida. Então ambos são ângulos externos do meu polígono. E aqui, como é que eu construo? Eu também faço ou a prolongação desse segmento ou a prolongação desse segmento. Então eu considero ou esse ângulo ou esse ângulo. E ambos têm a mesma medida, né? São congruentes. Então tanto faz considerar esse ou esse. Então ambos são ângulos externos. Então esse aqui e esse aqui, ângulos externos. Agora esses dois aqui, ó, né? E esse daqui também é. Esses dois aqui também são ângulos internos. Então é isso que é a definição de ângulos internos e ângulos externos, né? Você faz aqui a prolongação e aí você tem um ângulo para o lado de fora do polígono, tá? Muito bem. Então esses são os ângulos externos e ângulos internos. Muito bem. Qualquer um desses dois, tá? Posso pegar ou esse ou esse. Não tem problema. Ambos são ângulos externos. Ok. Bom, então, pessoal, a gente pode classificar os polígonos, né? Então, isso são o que a gente viu até agora, são as definições, né, de polígonos. A gente pode classificar eles. De que formas que a gente pode classificar? A gente pode classificar eles quanto ao número de lados, né? Que o mesmo número de lados é o número de ângulos, né? Quer dizer, o mesmo número de pontos, né, de vértices, é o mesmo número de ângulos internos. Tá? É isso que a gente observa. E aí eu tenho um número mais um de lados, né? Então, por exemplo, se eu tenho 3 pontos, na verdade, mais um não, eu tenho o mesmo número, né? Então, se eu tenho 3 pontos, eu tenho 3 lados. Se eu tenho 4 pontos, eu tenho 4 lados. E assim por diante, tá? É o mesmo número de pontos, é o mesmo número. O mesmo número de vértices de um polígono é o mesmo número de lados.